O Sistema Ponta Negra de Comunicação inicia hoje uma rodada de entrevistas com os 9 candidatos ao governo do estado. A ordem foi definida em um sorteio com a presença dos assessores dos concorrentes ao pleito eleitoral. Abrindo a rodada, eu tenho aqui a alegria de receber a candidata a governadora pelo PSTU, Rosália Fernandes. Bom falar que a entrevista vai ter a duração de 15 minutos na TV e mais 5 minutos no YouTube. Então, aqui no Jornal do Dia, o tempo começa a contar a partir de agora, conforme o nosso cronômetro que está no ar. Boa tarde, candidata. Um prazer, uma alegria tê-la aqui conosco. A senhora que é, uma das 3 únicas mulheres candidatas ao governo do estado. E vamos começar, fazendo a sua apresentação. A senhora é assistente social, sindicalista, atua na área da saúde há mais de 30 anos. E eu começo perguntando quais são as suas propostas para a regionalização da saúde no Rio Grande do Norte. Boa tarde, Amy Carla. Boa tarde, os telespectadores da TV Ponta Negra. Dizer o seguinte, que a saúde hoje é um dos problemas mais graves que a população do Rio Grande do Norte vive, E a pandemia, ela na verdade, serviu para desnudar todo esse caos, Onde a gente viu, inclusive, todos os governos e outros políticos reivindicando e colocando os trabalhadores da saúde como importantes e heróis, Mas isso não passa de um discurso apenas, porque é na prática, uma boa parte dos trabalhadores que, inclusive, deram as suas vidas. Hoje, a saúde do Rio Grande do Norte vive um completo desmonte. E aí as pessoas veem o Valfredo Gugel como um retrato disso. Os corredores, que eu trabalho lá, são os corredores superlotados. Isso passa por uma política de desmonte que vem tendo ao longo dos anos, por todos os governos, mas que não mudou essa realidade agora no governo Fátima. Pelo contrário, ela também fechou hospitais importantes, como o de Canguaretama, o Hospital Rui Pereira, desmontou os hospitais no interior. A gente teve andando os hospitais que se diz de Açu, Angicos e outros, eles não são abertos para a população, eles são, na verdade, porta fechada. O Tarcísio Maia é praticamente a mesma coisa aqui, ou seja, todos os municípios do interior com essa política de ambulancioterapia. Isso por quê? Porque não houve um investimento na saúde. Pelo contrário, se aumentou a terceirização e a privatização durante esses últimos 3 anos. Então, a nossa proposta é dobrar o orçamento da saúde que tem hoje, e fechar a torneira do SUS para o setor privado, que abocanha cerca de 75% do orçamento do SUS. Candidata Rosália, o orçamento estadual destina 25% para a educação. E uma das metas para 2023 é exatamente implantar a política de superação do analfabetismo no estado. Como é que a senhora pretende atuar nessa área da educação? A senhora é alguém da área da saúde, mas ali está ligada aos movimentos sociais. Então, a educação sempre faz parte dessa pauta dos movimentos sociais. Como é que a senhora pretende atuar nessa questão, nesse quesito da educação? Inclusive a nossa vice, que é a professora Socorro, ela é uma trabalhadora, é professora, é militante do movimento, e sindicalista. Ela, na verdade, ela é hoje diretora licenciada do Sindicato dos Professores ali da região de Ceará-Mirim e Extremóis. O que foi que a gente viu nesse período da pandemia? Cerca de 800 mil ou seja, da faixa escolar, de alunos, que durante esse período estavam e estão em situação precária, sem estrutura nas escolas, falta de, como se diz, de material, de ensino. Os professores, eles tiveram que se readaptar à questão das escolas, ou seja, para cobrir esse calendário, e que durante esse período de quase 2 anos, quando os professores voltam às escolas, encontram as escolas praticamente do mesmo jeito. Teto caindo aos
pedaço, sem torneira, sem pia, não tem merenda escolar. Então, o governo do estado teve 2 anos para exatamente reestruturar as escolas que ficaram fechadas por causa da pandemia. Os professores, eles tiveram que dar suas aulas, inclusive de comprar os próprios equipamentos, porque não teve esse apoio por parte do governo. Porque hoje existe um investimento, é a mesma lógica que tem da saúde. É a saída de recursos da educação, ou seja, para iniciativa privada. As escolas, ou seja, cada vez mais cresce. As universidades privadas, cresce, as escolas privadas, mas, ao contrário disso, não ocorre com as escolas da rede pública. Pelo contrário, elas estão sendo destruídas e desmontadas. Então, aplicar, de fato, os 25% da receita corrente líquida nas escolas, ou seja, na educação pública. E no caso de outro tema que nós vamos tratar agora aqui com a senhora, candidata, é o tema da segurança pública. Por ser mulher, eu quero encaminhar essa pergunta focada mais na questão dos feminicídios no Rio Grande do Norte. A gente teve um aumento de, só no primeiro semestre desse ano, 25% a mais de feminicídios. Foram 10 mulheres assassinadas nos 6 primeiros meses. A gente está vivendo o agosto lilás, a senhora inclusive está de lilás, então a gente está vivendo o agosto lilás e eu pergunto à senhora, no seu plano de governo, como é que a senhora prevê esse enfrentamento da violência contra a mulher? De fato, nos 6 primeiros meses houve um aumento de 25% e também aumentou os pedidos de medidas protetivas. Cerca de 8 medidas protetivas são pedidas ao dia, né? E isso fruto da violência, do feminicídio, né? O avanço, como é que se diz, do machismo e também uma falta de políticas públicas por parte do Estado. Nós temos um Estado que é governado por uma mulher, né? Mas é um Estado que não governa no sentido de atender às necessidades das mulheres. Porque uma mulher que é vítima de violência, ela precisa de toda uma proteção. Ela precisa de uma rede. E aí a rede vai para além das casas de proteção. Ela precisa ter a garantia de uma renda para que ela possa, digamos assim, ficar fora do seu ambiente de trabalho, para poder ter condições. Porque onde o agressor procura é exatamente no seu convívio, né? Então, isso é uma das políticas, aumentar a rede de apoio, o número de casas de abrigo. As delegacias, elas precisam ser equipadas com uma equipe capacitada no que diz respeito a psicólogo, assistente social, toda uma rede de apoio. E assim, a gente precisa ter um olhar mais amplo sobre a questão da segurança pública. E que com isso a gente vai ter também esse resultado no número de feminicídio. Porque hoje o sistema de segurança pública ele está falido. Ele não protege nem o trabalhador policial e nem a população, né? A população ela não se sente protegida, ou seja, pelo policial. Pelo contrário, principalmente se for negro, se for pobre e se mora na periferia. Então é preciso, ou seja, mudar toda essa realidade. E que para isso a gente defende a desmilitarização da polícia. O que é isso? A gente acha que tem que unificar todas as forças policiais numa polícia civil única, para que isso eles possam ter os direitos, inclusive, de decidir, ou seja, quem é o seu representante, direito de greve, direito de organização. E, com isso, a população, inclusive, possa decidir, ou seja, ela, junto com o policial, no bairro, entendeu? Para que, na verdade, possa ver qual é a melhor forma de segurança para o bairro, para a escola, né? Para que ela não se sinta ameaçada, ou seja, pelo policial. Candidata Rosália Fernandes, vamos agora falar sobre economia. A gente vive no estado do Nordeste brasileiro
no Rio Grande do Norte, que viveu junto com todo mundo aí uma pandemia e agora em 2022 começa a se voltar, né? Muitos setores, como o caso do turismo, começam a dar sinais de recuperação após essa crise gerada pela pandemia. Mas de acordo com o IBGE, candidata, o Estado registra uma taxa de desemprego de 12%. Como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora pretende gerar empregos caso seja eleita? A gente tem, além do desemprego que é alto, a gente tem também um número muito alto de pessoas que vivem na linha da pobreza, que passam fome. A gente tem hoje, no Rio Grande do Norte, cerca de quase metade da população, cerca de quase 1,5 milhão de pessoas que vivem na linha da extrema pobreza, que não tem o que comer. Mais de 220 mil desempregados, pessoas que moram nas ruas, né? Ou seja, sem teto nenhum. E preciso, acontece o seguinte, atacar isso de fundo mesmo. Ou seja, tem o turismo, que é uma oportunidade, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa parcela de pessoas que passam fome, que não tem o que comer, que estão desempregadas, a gente tem as estradas que são cheias de buracos, a gente tem ausência de creches e de escolas, a gente tem ausências de hospitais, postos de saúde, de UPAs, de saneamento básico, e a gente tem essa parcela de desempregados. Então, a nossa proposta é absorver esses mais de 220 mil desempregados com um plano de obras públicas para suprir essa necessidade da infraestrutura para que o Estado se desenvolva com estradas, que se diz, rodovias, saneamentos, creches, escolas, prédios públicos, concurso público, porque é preciso ter. Só na polícia existe um déficit na polícia civil de quase 4.500 trabalhadores. Então, nós vamos ter que criar esse plano de obras públicas para absorver essa mão de obra e, ao mesmo tempo, fazer com que a população do Rio Grande do Norte tenha esses equipamentos, essa estrutura. E dinheiro para isso tem, Carla, mas, infelizmente, os governos, eles não governam para a classe trabalhadora. Dinheiro... hoje, as grandes empresas devem mais de 9 bilhões aos cofres do Estado. Nós vamos cobrar, mas não apenas estar cobrando isso. Nós vamos executar a dívida das grandes empresas. E também sobretaxar, ou seja, fazer um imposto progressivo, porque não é possível que um dono de uma padaria ou um pequeno comerciante que tem uma quitanda aqui na esquina pague imposto. Mas os grandes empresários não pagam. Um exemplo claro são os donos das empresas de ônibus, que não pagam ICMS, ISS, e está aí. Nós temos ônibus velho, caindo os pedaços, caro, e a população andando na lata de sardinha. Então é preciso inverter essa lógica. Candidata, a gente ainda tem 2 minutos e 40 e quero lhe fazer uma última pergunta antes da gente poder ir para o YouTube. A senhora já foi candidata a deputada estadual, também já disputou a Prefeitura de Natal. Nessas eleições agora, 9 candidatos disputam o governo. A senhora acha que dá mesmo para fazer a diferença? Dá para o eleitor conhecer as suas propostas nesse tempo tão curto de eleição? Um tempo tão curto e ainda mais a gente não tem o espaço e a oportunidade, digamos assim, de ter como os outros candidatos têm, né? Se coloca que as eleições um espaço democrático, mas é uma democracia que ela, na verdade, só beneficia quem está no poder, né? Ou então quem está aliado às grandes famílias e às elites, né? Então, assim, nós não temos espaço na TV no que diz respeito ao programa eleitoral. Por quê? Porque nós não temos uma representação no Congresso. Então, a gente diz que não existe essa democracia, né? Mas isso não é um motivo para que a gente desanime. Nós vamos estar fazendo a nossa campanha através de oportunidades como essa, através do corpo a corpo, nos locais onde a gente é conhecida, onde a gente atua.
nas redes sociais. Inclusive, a gente pede às pessoas que nos sigam através das lives, enfim, em toda essa rede que hoje possibilita. E dizer o seguinte, que nós temos uma diferença, que nós somos a única candidatura que, de fato, é comprometida e que tem um programa socialista e revolucionário, que vai estar governando para a classe trabalhadora. Nós somos uma candidatura de mulheres, tanto a candidata, eu, como também a nossa vice. Porém, nós somos a única que tem esse programa. Porque as outras representantes, como a própria governadora, ela resgata, ou seja, uma família, uma elite, uma oligarquia, que, na verdade, a população do Rio Grande do Norte já tinha enterrado, né? Então, nós somos a única candidatura, de fato, que é socialista e revolucionária, que vai romper e acabar com os privilégios dos ricos e dos poderosos, que é quem manda e decide nessa cidade. Porque a gente acha que é a classe trabalhadora que, de fato, tem que decidir isso, porque é ela que trabalha, ela que produz. Candidata Rosália Fernandes, bem na hora o termômetro, o cronômetro marcou que terminou o tempo. E a gente está de volta com essa entrevista com a candidata pelo PSTU, Rosália Fernandes. E eu quero, candidata, perguntar, a senhora é alguém, né, dos movimentos sociais ligados aos trabalhadores e, lógico, essa questão de como está sendo a política para os servidores estaduais. Como é que a senhora vê essa situação? Como é que a senhora acredita que o seu governo trataria o servidor público estadual? De que forma e que propostas seriam essas em relação à questão dos servidores públicos do Estado? Primeiro, a gente teria uma política totalmente diferente do que todos os governos vêm tendo ao longo dos anos, né? Porque, por mais que a origem da governadora Fátima Bezerra ela seja uma candidata que tenha a sua origem popular, mas ela não é uma governadora que governa para, digamos assim, a classe trabalhadora. Não existe esse diálogo. Os trabalhadores, para poder ter acesso ao governo no caso, aos secretários, né, e secretárias, que faz parte do governo Fátima, é preciso fazer greve, é preciso fazer luta, né? Isso foi a realidade de saúde, isso é a realidade, inclusive, dos professores que tiveram que fazer greve para poder a governadora garantir o piso salarial dos professores, que é lei, que inclusive são recursos do Fundeb, mas que os professores tiveram que fazer greve, e o parcelamento dos professores para o Fundeb foi em 8 vezes, inclusive ainda está pagando. Nós, da saúde, nós tivemos que fazer greve para poder ter uma reposição do plano medicado. Nós tivemos que ir para frente da casa da governadora para poder reivindicar por equipamentos de proteção individual. Então, acontece o seguinte, mas o gabinete, as portas dela, da governadoria, é aberta para os empresários, é aberta como é que se diz, para os ricos, para os setores, para quem a governadora governa. Então, assim, a nossa prioridade vai ser exatamente a questão do diálogo, né? Ou seja, ou melhor, o nosso programa, inclusive, foi construído fruto, ou seja, das conversas e reuniões e seminários com os movimentos sociais. Tudo isso já passa, na verdade, por essa construção. Então, é um diálogo permanente. Vai ser os conselhos populares, que vai ser formados por sindicatos, trabalhadores, por movimentos, ou seja, que vai estar governando juntamente conosco. E nós somos um governo que, além de ser, nós somos uma candidatura que, além de ser de oposição ao governo Fátima, mas nós também somos de oposição às outras candidaturas que se colocam aí como para também, que são, inclusive, candidaturas bolsonaristas. Acho que é importante se colocar isso. O partido que eu
que eu faço parte, que é o PSTU, é um partido que está nas ruas, nas lutas, nas mobilizações pelo Fora é Bolsonaro. Então, as outras candidaturas que se colocam aí são sustentadas e apoiam, ou seja, toda a política genocida do Bolsonaro. Então, nós somos uma candidatura que temos toda essa unidade, que estamos nas lutas, nas mobilizações, assim como nós estivemos na semana passada, nós vamos estar no dia 10, que é mais um dia de luta em defesa das liberdades democráticas e contra as ameaças golpistas. Então, o nosso governo, ele vai ser construído, não é dentro dos gabinetes, ele vai ser construído através dos conselhos populares, que vai ser a população, ou seja, organizada nos bairros, os estudantes organizados nos grêmios, nos DCEs e os sindicatos, juntos, ou seja, discutindo com o governo como vai ser, o que o governo vai aplicar na saúde, na educação, ou seja, na segurança pública, inclusive as nossas propostas para a segurança pública foi construída com o movimento dos policiais antifascistas, que é um movimento nacional, mas que também tem aqui no Estado, né? Porque a gente entende que esses movimentos, quem fazem e quem constrói, é a classe trabalhadora, né? É a classe trabalhadora que está organizada, quer seja nos sindicatos ou no seu local de moradia, ou no seu local de estudo. Então, essas são as políticas que a gente vai estar desenvolvendo com o governo, né? Ou seja, no governo, que é desse diálogo permanente e essa construção coletiva. Candidata Rosália Fernandes, eu quero agradecer pela sua participação aqui com a gente hoje no Jornal do Dia.